Queridos, como eu disse, é muito bom, né, termos a oportunidade de fazer parte da obra do Senhor. E o texto que eu vou meditar com vocês hoje, nessa noite, por ser o culto de oração, vai ser sobre um profeta. E eu vou falar o nome desse profeta aqui para vocês. Eu gostaria que vocês digitassem aqui no chat a primeira palavra, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Eu vou falar um nome e você vai digitar aqui. É o profeta Jonas. É sobre ele que nós vamos, nessa noite, meditar. Então, abra a sua Bíblia junto comigo lá no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. E digita aqui o que vem na sua cabeça quando você ouve esse nome, o profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, do verso 1 em diante. E eu vou ler aqui, você me acompanhe de onde você está. E diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Eu estou vendo aqui, eu estou com o celular aberto aqui e estou vendo que vocês estão enviando. Muito legal. Olha, alguns dizem aqui, olha, quando fala no profeta Jonas, eu lembro de baleia. Outro, teimoso, grande peixe, obediência a Deus, profeta egoísta, olha isso, peixe, virou comida de peixe, olha que legal. Desobediência, coragem e fé. Que legal, né? Toda vez que a gente ouve o profeta Jonas, é meio que automático, né? De repente, pelas historinhas que nós ouvimos, né, lá na infância, e fala sobre o peixe, e fala sobre a tempestade, e fala sobre Jonas ser teimoso, e isso é muito legal. Então, eu vi que vocês estão participando. Enquanto eu vou continuar no texto, gostaria que vocês me respondessem uma pergunta aqui no chat. O livro de Jonas, esse livro que nós vamos meditar agora, quem é o centro do livro de Jonas? Quem é o personagem principal deste livro? Digita aqui e eu vou estar lendo comentários de vocês. Queridos, veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós lemos o livro de Jonas e nós nos aprofundamos um pouco nele, nós percebemos que é um livro com uma riqueza muito grande. É um livro com uma riqueza enorme de conhecimento e ele nos traz ali várias verdades. Ele nos apresenta ali muitas coisas. Primeiro, que ele nos fala de um Deus que é santo. Ele nos fala de um Deus que intervém na história. O livro de Jonas também nos fala de um Deus que entrega para o seu povo a salvação. Fala de um Deus que faz milagres. Fala de um Deus que é misericordioso. Fala de um Deus que ama o seu próximo, independente da sua situação. E também fala de um Deus que ouve as nossas orações. E é sobre isso, sobre oração. Esses são outros temas que nós podemos abrir sobre o livro de Jonas. Mas hoje nós vamos ficar sobre esse tema, oração. Eu gostaria que você me acompanhasse na história de Jonas. Você já conhece, né? Jonas, ele era um profeta do Senhor. Se você ler o livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, está lá atrás no Antigo Testamento, você vai perceber que o profeta Jonas, ele era um profeta usado pelo Senhor. E ele foi usado, nesta passagem, no reinado do rei Jeroboão II. Então, é uma história muito linda do profeta Jonas. Quando a gente lê o livro de Jonas, aparentemente parece que foi a primeira vez que Deus falou com ele aqui. E não é. O profeta Jonas, ele era um homem de Deus que foi usado muitas vezes pelo Senhor. E a história nos diz que a palavra do Senhor veio ao profeta. No versículo 2,
Deus fala para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Por quê? Porque a sua maldade, a sua malícia subiu até mim. E a Bíblia diz que Jonas se levantou. Olha a situação. A Bíblia fala que Jonas se levantou, mas não para obedecer. Jonas se levantou para fugir. Fugir de quem? Fugir da presença do Senhor. E a história nos leva aqui e fala que ele comprou a sua passagem. Versículo 3, segundo parágrafo, diz assim: pagou, pois, a sua passagem e desceu para Tarsis. O profeta, ele teve um chamado de Deus, mas ele preferiu pagar para ir para um outro lugar. Se fosse para dar um título para a mensagem de hoje, eu diria que seria comprando o bilhete errado. Imagina que o profeta, ele desce, ele paga pela passagem, ele paga para fugir da presença do Senhor. E a Bíblia fala que ele entrou ali no navio e o Senhor mandou sobre aquele navio uma grande tempestade. Eu vou resumindo a história aqui, nós vamos acompanhando, tá? E conversando. E no meio daquela tempestade, a Bíblia conta que os marinheiros, eles estavam ali e eles começaram a orar aos seus deuses, né? A Bíblia fala que eles fazem ali as suas orações, as suas petições, porque a tempestade estava muito forte. E Jonas, nesse momento que os marinheiros, que não conhecia o Deus vivo, estavam orando aos seus deuses, Jonas estava no porão. O que Jonas estava fazendo? Jonas estava dormindo. Será que muitas vezes, quando nós deveríamos estar orando, será que nós não estamos dormindo? Será que nós não estamos nos escondendo de algumas coisas? Uma vez uma pessoa me perguntou assim: mas Deus, ele não foi justo com Jonas. Cadê o livre-arbítrio aí? Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Livre-arbítrio é diferente de responsabilidade. Jonas, ele tinha uma responsabilidade com o Senhor. Jonas, ele era um homem de Deus. O Senhor tinha para ele planos para levar a salvação para outras pessoas. E Deus queria usá-lo, usar os seus talentos, usar os seus dons. Enquanto os marinheiros oraram ali, Jonas estava dormindo. A Bíblia fala que eles foram até Jonas, o acordaram e perguntaram a ele quem ele era, de onde ele vinha, por que estava fugindo. E Jonas responde. E a Bíblia fala que depois desse momento, Jonas é lançado ao mar. Foi necessário que o profeta saísse para que a tempestade acalmasse. Se você ler o versículo 14 comigo, diz assim, ó: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos. Esse clamaram ao Senhor está escrito com letra maiúscula. Porque agora os marinheiros, eles estão clamando ao Deus, mas não é mais aos seus deuses. Agora eles estão clamando ao Deus de Israel. Você consegue perceber que mesmo Jonas, ele querendo fugir da presença de Deus, mesmo Jonas querendo se esconder de Deus, ele ainda carregava a marca de Deus junto dele? Porque através da vida dele, agora aqueles homens que anteriormente havia feito uma oração aos seus deuses, agora eles oram ao Deus vivo. E o texto continua dizendo assim: não perecemos nós por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Versículo 16. Olha que lindo agora. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Jonas, ele tentando fugir de Deus, agora, pela sua passagem ali naquele barco, e olha que o testemunho dele não foi nada agradável, mas aqueles homens puderam conhecer do Deus vivo.
através da vida daquele profeta que estava se escondendo do Senhor. Aqueles homens tiveram a oportunidade de se converter. Você percebe que a conversão de outras pessoas, muitas vezes, ela é baseada nos nossos testemunhos, mas, como nós lemos aqui no livro do profeta, ele testemunhou do Deus vivo, porque ele fala isso ao Deus que ele servia. E por que ele estava fugindo do Deus de Israel? E aqueles homens tiveram a oportunidade de conhecer a esse Deus. E essa foi a primeira vez que aqueles homens fizeram a oração ao Senhor. Homens ímpios, que não conheciam a Deus, que se converteram ali naquele momento, no momento daquela tempestade, eles tiveram a oportunidade de orar. E a Bíblia fala que depois que eles oraram e Deus mostrou para eles o que deveria ser feito, a tempestade se acalmou. Jonas é atirado ao mar. Em seguida, aparece ali um peixe. E a Bíblia fala que esse peixe ele engoliu Jonas. Olha isso. O livro de Jonas é um livro cheio de milagres, como eu falei no início. Primeiro, porque Deus, o primeiro milagre é porque Deus chama pecadores para o seu ministério. O segundo milagre é porque ele envia uma tempestade e ele controla, ele é o Deus da natureza, ele controla as suas forças e as suas leis. Segundo, porque no momento que Jonas é atirado ali tem um peixe preparado para abocanhar Jonas. Terceiro, porque Jonas não morreu dentro do ventre do peixe. Quarto, porque Jonas foi lançado onde Deus gostaria que ele estivesse. Quinto, porque Jonas prega uma cidade, ela se arrepende, e aí por diante. O livro de Jonas é um livro repleto de milagres. É um livro que vale a pena nós estudarmos um pouco mais. Mas continuando, Jonas agora é lançado ao mar, e um peixe o engole. E a Bíblia fala que no capítulo 2, versículo 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Queridos, onde foi o local mais incomum que você fez uma oração na sua vida? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar onde foi o local mais inapropriado que você fez uma oração? Ou o local mais incomum, o local mais diferente, podemos colocar dessa maneira? Eu gostava muito quando eu tinha a oportunidade de viajar, e ali dentro do avião, ali no céu, eu podia ver ali as nuvens, e ali eu gostava de fazer uma oração. Era um local que eu gostava muito. Mas Jonas, ele estava num lugar totalmente diferente. Percebe isso? Dentro de um ventre de um peixe. E lá de dentro, Deus ouviu a sua oração. Sabe o que isso traz para nós? Que o poder da oração não importa o lugar que você está. Sabe por quê? Porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. O poder está em Deus, que é Ele que ouve e é Ele que realiza conforme a tua vontade. Isso é maravilhoso para você e para mim. É saber que não importa aonde nós estejamos inseridos, Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. E eu vi aqui que vocês enviaram aqui os seus comentários sobre do que se trata o livro de Jonas, e a grande maioria foi logo direto, né? Sobre Deus e sua misericórdia, sobre Deus, a misericórdia de Deus. Isso é fantástico. E é exatamente isso. O livro de Jonas começa com Deus falando, termina com Deus falando, e no meio dele é Deus agindo. O livro continua, e depois de Jonas fazer a sua oração, aqui é o segundo momento de oração a Deus no livro de Jonas. A Bíblia fala que Deus, Ele ouviu a oração de Jonas. E diz assim, Jonas orando: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. De onde? Onde estava Jonas? Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Olha que coisa linda. Querido,
Não importa o local onde nós estamos, não importa a situação que nós estejamos passando, isso não pode tampar os ouvidos de Deus. Isso, pelo contrário, Deus, Ele ouve as nossas orações. E é isso que Ele quer fazer. Não importa o lugar, o importante é nós nos colocarmos de joelho, nos prostrarmos diante dEle e falarmos com Ele, entregar o nosso coração. Jonas aqui, ele faz uma súplica a Deus. Ele pede a Deus para que lhe voltasse a vida. Ele faz um voto a Deus. E a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração. E o peixe cuspiu Jonas. Depois que Jonas é jogado à terra, a Bíblia nos fala aqui agora no capítulo 3, mais uma vez. E veio a palavra do Senhor a segunda vez. Pela segunda vez agora, Deus fala com Jonas. Isto é fantástico, porque Deus, Ele não desiste de nós. Quando tem uma obra, quando vida de pessoas depende da sua pregação, Deus, Ele vai insistir no recado. Essa é a lição que o livro de Jonas nos traz. Não se trata de nós, mas sim de Deus. E é Ele, por Ele e para Ele. E a Bíblia fala que veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive. A mesma mensagem que foi falada lá na primeira vez. A mesma mensagem Deus repete agora. E agora, no versículo 3, diz que e levantou-se Jonas. Na primeira vez, Jonas também se levantou-se, Jonas se posicionou, mas a primeira vez foi para fugir da presença de Deus. Mas agora a Bíblia fala que ele se levantou e ele foi, segundo a palavra do Senhor. Agora eu fico imaginando Jonas entrando naquela cidade. Eu fico imaginando Jonas pregando para o povo de Nínive. Ele conhecia o povo de Nínive. Ele conhecia o povo assírio. Ele sabia que eles eram muito cruéis. Ele sabia da sua maldade. E Jonas, ele pregava... a sua pregação era muito simples. A Bíblia fala que ele pregava assim, no versículo 5. Os homens de... e começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia... Olha a pregação de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu fico imaginando Jonas pregando. Ele passava, ele parava nas praças e ele falava: arrependei-vos, porque em 40 dias a cidade será destruída. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a mensagem do profeta Jonas. Mas agora eu fico imaginando a vontade que aquele profeta deveria estar pregando. Queridos, a sua pregação pode ter sido a mais simples. A sua vontade, possa ser que não estava o seu ânimo lá em cima. Mas isso nos mostra, sabe o quê? Que independente do nosso humor, independente do nosso estado, da nossa situação, da nossa alegria ou tristeza, Deus não muda os seus planos. Não importa como você esteja, se você está feliz ou se você está triste, os planos de Deus vão ser cumpridos. E Ele precisa de você, Ele precisa de mim para que isso aconteça. E é através da oração. Sabe por que é através da oração? Porque quando nós continuamos lendo o texto, a Bíblia fala que aquela cidade que era mal, homens cruéis, que não tinham piedade nenhuma para com seu próximo, aquela cidade, ela ouviu essa mensagem de Jonas. E ela se arrependeu. Isso é lindo. Isso nos mostra que, mais uma vez, não importa a situação que nós nos encontramos, não importa quantas vezes nós caímos, não importa qual foi o nosso pecado, não importa o quão longe nós fomos, toda vez que nós clamarmos, toda vez que nós pedimos a ajuda de Deus, Ele vai ouvir e Ele vai intervir na história por você e por mim. E é isso que a Bíblia nos fala. O terceiro momento de oração aqui foi no capítulo 3, versículo 9, que os ninivitas agora oraram. E o rei, ele diz assim, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará da sua ira,
de sorte que não perecemos. Olha só a súplica desse povo. Eles jejuaram, eles oraram, eles se humilharam. E sabe o que aconteceu? Você quer saber qual foi o resultado? Está aqui, no verso 10. E Deus viu as obras deles. Mas espera aí, você se lembra como se começa o texto? Como se começa o capítulo 1? Diz que a maldade desse povo subiu até Deus. Mas agora diz que Deus também viu. Deus viu as suas obras. Deus viu o coração deles que estavam arrependidos. E aí o que aconteceu? Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Olha o que Deus faz por você e por mim. Sabe, naqueles momentos que nós pecamos, que nós erramos, que nós fugimos de Deus, sabe aqueles momentos que nós brincamos de ser cristão? Deus, Ele sabe. Deus, Ele ouve. E Deus, Ele vê tudo isso. Mas sabe também o que o livro de Jonas nos mostra? Que todas as vezes que nós nos arrependermos, Ele está com o ouvido atento. E Ele quer nos perdoar. Não importa o local que você esteja, não importa a situação que você esteja, o importante é que existe um Deus que Ele ama você e a mim incondicionalmente. O livro de Jonas continua no capítulo 4 e aqui o profeta Jonas, ele faz mais uma oração. É a quarta oração feita a Deus aqui nesse livro. E a oração foi assim: mas desgostou-se Jonas. Olha o que a Bíblia fala, que por Deus ter ouvido a oração dos ninivitas, por Deus ter perdoado os seus pecados, Jonas se entristeceu. Ele se desgostou. Mas a Bíblia não fala só isso, fala que ele desgostou-se extremamente. Olha como que Jonas ficou depois que Deus decidiu salvar aquela cidade. Jonas ficou muito triste. E aí Jonas faz uma oração. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrependeria do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que oração pesada, né? Para um profeta que pouco tempo atrás, há dias atrás, estava no ventre de um peixe, clamando pela vida. Agora, porque Deus teve a mesma misericórdia que teve por ele, quando ele estava dentro daquele peixe, Deus teve a mesma misericórdia pelo povo de Nínive. Agora esse profeta fica extremamente triste, a ponto de fazer uma oração como essa. Isso não é muito triste? Será que nas nossas orações, muitas das vezes, nós não estamos pedindo bênção para nós, que pode causar tristeza na vida de outras pessoas? Será que muitas vezes, quando nós oramos para que Deus ele nos abençoe de alguma maneira, será que para que nós possamos ganhar, outras pessoas também não teriam que perder? Como que nós temos orado com Deus? Como nós temos feito a nossa oração diante do Senhor? Porque é muito fácil olhar aqui para o texto agora e apontar o profeta Jonas e falar: olha que oração feia, olha que oração sem sentido, essa oração deveria ser repreendida. Mas como você e eu nós oramos? O que nós temos pedido para Deus? Como nós temos pedido para Deus? O que nós temos falado com Ele em secreto? A Bíblia fala que então Jonas ele sai, mais uma vez ele vai para longe da presença de Deus. Ele sobe lá em cima de uma montanha, se assenta lá, no alto da cidade, e ali ele espera para ver se a cidade iria ser destruída ou não. A Bíblia fala que Deus, ele faz ali crescer uma planta e faz sombra ao profeta Jonas. Mais um milagre aqui. Deus fazer uma planta crescer e um dia
essa planta ficar tão grande que pudesse fazer sombra. E a Bíblia fala que o profeta se alegrou. O profeta ficou feliz com o presente que Deus deu para ele. O profeta se alegrou porque Deus deu a ele uma planta para que ele pudesse descansar e repousar. Mas ele havia se entristecido lá atrás, quando os ninivitas reconheceram e se arrependeram. Queridos, o que aconteceu com o povo de Nínive foi simples. Eles entenderam que havia apenas 2 caminhos. Assim como você e para mim. É 2 caminhos. Ou nós voltamos para o pó, ou nós corremos para a cruz. Aquele povo escolheu correr para a cruz. Isso foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque olha o que Jesus fala do povo de Nínive, lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 41. Eu vou ler aqui, se você puder, você acompanha comigo. Mateus, capítulo 12, versículo 41. Olha o que Jesus diz. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Ou nós vamos voltar para o pó, ou nós vamos correr para a cruz. Foi isso que aquele povo fez. Correu para a cruz. E sabe o que Jesus fez? O abraçou, a ponto de mencionar aquela cidade em uma das suas pregações. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Mas a Bíblia diz que depois que Jonas ficou muito feliz por ganhar aquele presente de Deus, Deus no dia seguinte mandou um verme. E aquele verme cortou a planta. Outro milagre. Percebe? Que Deus está no controle em todo momento no livro de Jonas. Quando Jonas pensa que estava correndo, fugindo, ele estava sendo usado para transformar a vida daqueles marinheiros. Quando agora Jonas pensa que poderia ficar ali descansando, aí Deus manda mais um verme, outro milagre, para que aquele verme pudesse cortar a planta. E aí Deus mandou um vento muito forte, que não se tinha mais nuvens no céu, e o sol era muito forte, e o sol machucava Jonas. E Jonas mais uma vez se entristeceu. E aí o livro termina assim. E disse o Senhor, olha o que Deus está falando para o profeta. Tiveste compaixão da planta que te deste, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite cresceu, e na outra noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas era um profeta que, naquele momento, ele amava mais as coisas do que pessoas. Ele amou muito mais algo que ele ganhou, ele amou muito mais algo que ele não teve nenhum trabalho, que veio simplesmente de graça, do que as pessoas pelo qual Deus havia se compadecido. E o livro, ele termina com uma pergunta. Você está vendo o ponto de interrogação no final? Existem 2 livros no Antigo Testamento que terminam com uma interrogação. O livro do profeta Naum e o livro do profeta Jonas. E aqui fica uma pergunta. E essa pergunta, ela vem rompendo geração em geração. E a pergunta que Deus faz é, não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Poderíamos dizer assim que Deus está querendo dizer, não eu ter compaixão de todos esses pecadores? Você entendeu o amor de Deus a que ponto chega? Você conseguiu entender o que Deus faz para salvar os seus filhos? Isso se chama graça. E essa graça, ela é infinita. Que nós possamos orar. Que nós possamos, independente do local que estejamos, levantar as nossas súplicas a Deus. Porque a sua infinita graça nos alcançou, nos alcança, e a sua infinita graça, ela voltará para nos levar para o céu. E nós vamos cantar uma canção agora. Eu convido você para refletir na letra dessa canção.
Ouça através dela ao Deus que esteve aqui no livro do profeta Jonas, mas que hoje está do seu lado e ao meu lado. Que Deus abençoe.